Eu vou começar falando hoje, senhores, a respeito de um assunto que está me preocupando bastante, porque esse assunto envolve funcionários da Prefeitura Municipal e também envolve o comércio como um todo. Nós tivemos aqui, a princípio, uma solicitação dos nossos motoristas de ônibus, onde eles estão reclamando a respeito dos seus salários que foram reduzidos, quase sem um aviso prévio, que foram tiradas as horas extras, foram tirado a função gratificada. E eles nos entregaram alguns olerite, e nesses olerite nós podemos comprovar que uma pessoa que recebia em torno de 2.100 líquido, passou a receber 1.100. Depois disso nós tivemos lá o pessoal ligado à reciclagem, que aconteceu a mesma coisa, e eles entregaram aqui nesta casa, hoje não só um documento, mas também anexaram os seus olerites, aonde está comprovado uma perda salarial de quase 50%. E por que isso me preocupa, além da perda salarial? Porque nós, seres humanos, trabalhamos e estamos acostumados a ganhar um valor X, e nos programamos daquela forma. E quando acontece de uma forma tão abrupta essa retirada de um valor do nosso salário, acaba sempre gerando um transtorno. E neste caso, que não são salários muito altos, eu acredito que o transtorno ainda é maior. Diante disso, eu solicitei à associação comercial que me mandasse a respeito da inadimplência que está havendo no comércio local. Pasme o senhor, seu Alírio, em junho, 189 pessoas foram incluídas. No mês de julho, já foram incluídas 191 pessoas. E no mês de agosto, 258 pessoas. Eu não estou aqui dizendo que essas pessoas que foram incluídas são os servidores municipais. Mas me preocupa essa situação, porque o nosso comércio, senhores, hoje eles têm, ao longo desses meses, 1.810 pessoas já incluídas na inadimplência junto à associação comercial. E a gente sabe que essas pessoas acabam indo para Serasa, acabam tendo o seu direito de parcelas, de compras a prazo, tirada delas, porque estão inadimplentes. Basta você consultar um SPC, um Serasa. Então, me vem assim, e aí eu não consigo deixar de pensar, e por isso eu fiz aquele requerimento, e a semana que vem vai ter o outro, para saber quanto que a prefeitura economizou com o trabalho de lixo. Eu não consigo deixar de pensar que os nossos funcionários estão sofrendo, que o nosso comércio local está sofrendo por causa da crise, mas em contrapartida, nós tivemos esse contrato da imprensa aditivado em 1 milhão. A nossa cidade está suja, mas nós tivemos pelo terceiro ano, o primeiro ano foi uma licitação. O segundo ano foi um aditivo. E o terceiro ano, outro aditivo. Com essa empresa Pódium, que não limpa nada. Porque eu estive caminhando e recebi algumas fotos, e até por coincidência, a manicure onde eu faço a minha unha, a quantidade de lixo que tem na frente da casa dela. E hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que trabalha lá no fórum, me passando o número, a rua, da situação que está lá. Então, senhores, aqui nesse município nós temos 2 pesos e 2 medidas. Tiramos do salário dos funcionários, que já ganham um salário miserável, e gastamos de outra forma. Por outro lado, também, uma situação que me preocupa bastante é a situação da saúde. E por que essa situação me preocupa? Porque hoje eu liguei, mais uma vez, vieram solicitar a respeito da fisioterapia. Nós temos lá as meninas que fazem fisioterapia, uma menina que teve bebê, e não colocaram ninguém no lugar dela. E diante disso, nós temos uma lista de espera de mais de 100 pessoas, foi essa a informação que me foi passada,
mais de 100 pessoas aguardando fisioterapia. Esse rapaz que me procurou hoje, já tem 35 dias que ele está aguardando uma vaga para fazer fisioterapia. E no caso dele foi a perna que ele teve quebrada. E aí o que está acontecendo? Nós estamos contribuindo para a crise. Porque aí o INSS não libera. Não tendo fisioterapia, o médico não libera essa pessoa não consegue voltar a trabalhar, e diante disso o INSS que está pagando o salário dela, aonde atrasa esse salário, aonde nós não precisamos nem falar do rombo do INSS que está acontecendo, e com isso estamos provocando mais inadimplência, mais sofrimento no comércio local. Sem falar no sofrimento da família, que diante disso não tem o seu principal provedor muitas vezes trabalhando. Então essa é uma situação da saúde. Confesso a vocês que também vou entrar com requerimento para saber de cada lugar onde se faz fisioterapia, a quantidade de pessoas que estão aguardando a fisioterapia. A informação que me foi passada hoje é que são mais de 100. E também, senhores, nesses 100, não existe um critério, no caso, por necessidade. Tanto pode ser uma fisioterapia, digamos que numa pessoa de idade que precisa, quanto em alguém que de repente está com alguma dor nas costas, quanto alguém que precisa para ser liberado para trabalhar. Então não existe também esse tipo de critério. A outra situação que eu vou comentar agora se trata a respeito das 2 denúncias que esta casa sofreu mais uma vez contra o excelentíssimo senhor prefeito. A denúncia que foi feita sobre o não pagamento, a respeito do pagamento de tinta, senhores, aqui está, foi entregue toda a documentação para esta casa, Lopes Tinta Limitada, assim também como foi encaminhado para o Ministério Público e pelo que eu fiquei sabendo, para o Tribunal de Contas. R$ 114.586,01. É o que a prefeitura está inadimplente com essa pessoa. E como eu já tive a curiosidade de estar olhando os documentos, foram tintas que foram trabalhos realizados mediante contrato, mediante entregas do mês de junho de 2014. Eu acho que para uma loja de tinta ter uma inadimplência neste caso, por parte de um recebimento de R$ 114 mil, eu acho que é algo bem complicado, porque acaba quebrando uma empresa. E a outra denúncia que nós tivemos aqui na casa, coincidentemente, o valor é parecido. R$ 114.981,09. Dessa vez foi a empresa LCS, porque ela foi, que nem ele explicou, eu estava aguardando. Mas já que me notificaram, dizendo que eu não fiz um depósito calção de 2 obras que eu estava recebendo de R$ 22 mil, eu teria que fazer esse depósito calção, e eu não fiz, fui notificado sob um monte de pena. Em contrapartida, eu terminei meu serviço, entreguei o trabalho em dezembro do ano passado. Foi-me dito que era para entrar com as notas só em fevereiro, assim eu fiz. E hoje, setembro, eu ainda não recebi. Como é que eu não recebi 114 mil e vou ser notificado pelo devedor que eu tenho que depositar 22 mil? 22 mil das obras que eu estou fazendo sem receber e ainda usando o meu pouco dinheirinho. Então, se for para fazer assim, eu prefiro abandonar essas obras, porque eu ainda trabalho, pago para trabalhar, e o que eu tenho para receber, eu não recebo. Se caso alguém de vocês tiver dúvidas, senhores, aqui está uma das notas, 32 mil. Ela foi entregue, recebida lá na prefeitura no dia 4/2 de 2015, às 16 horas. E a outra nota de R$ 82.854, ela foi entregue lá na prefeitura também no dia 4, conforme foi solicitado a ele que aguardasse até essa data. Ele aguardou, assim fez, e mais uma vez está a ver navios esperando e ainda foi notificado. Chegou a perguntar, mas tem como descontar do que me devem? Não, não tem como descontar. Você tem que depositar 22 mil limpinho aqui. Então, as obras que esse senhor está fazendo é aquela
obra abandonada lá do Cibipiruna, certo? E um aditivo que ele teve no CRAS Planalto. Então, aqui estão mais 2 denúncias a respeito da situação da nossa prefeitura. Isso tudo, senhores, é algo assim que nos deixa um tanto quanto triste. E nos deixa um tanto quanto triste porque nós sabemos do orçamento que esta casa aprovou para 2015. E apesar de estarmos expondo as planilhas e tudo mais, e dizerem que o valor não é aquele, que com essa crise financeira os nossos valores baixaram, quando a gente entrega um orçamento é feita uma estimativa diante daquilo que se arrecada. Então, se eu estou dizendo que eu não estou recebendo este valor, eu vou enviar uma estimativa para o próximo ano de um valor igual ou de um valor inferior ao que eu tive, no caso, para 2015. E o de 2015, senhores, foi 117.370.000. E ao contrário do que se diz, que a arrecadação está diminuindo, nós tivemos um orçamento encaminhado para esta casa no valor de 120.241.000. Então, se eu estou administrando e nas minhas contas eu estou vendo que eu estou recebendo menos, o natural é que eu faça a minha projeção daquela forma ou que eu faça uma projeção a menor. No nosso caso, senhores, nós tivemos um orçamento mandado para esta casa para o ano que vem de uma projeção ainda maior do que eu espero fechar esse ano. Então, se esse ano eu esperava fechar em 117, no momento em que eu enviei um orçamento falando em 120 milhões, eu estou confirmando que eu vou receber os 117 e ainda tenho uma projeção de que a minha arrecadação vai aumentar. O orçamento de São Gabriel do Oeste, senhores, em 2015 foi de 101 milhões. Para 2016, 117. Cacilândia, 2015, 77.900. Para 2016, 78.855. Paranaíba foi de 110. A previsão deles para o próximo ano, 120. E Costa Rica, 2015. Nossa velha e boa Costa Rica, que nos dá um show de administração, 85.189. E para 2016 ainda estava em processo de elaboração. Então, senhores, eu costumo dizer que eu gosto de números, eu sempre gostei de números, porque contra números, contra fatos, não há argumentos. E eu costumava brincar com as minhas crianças, quando eu estava em sala de aula, perguntando o seguinte para eles, e eu faço a mesma pergunta aqui. Vocês sabem quanto é que 2 mais 2 vai dar 5? Quando a conta está errada. É o nosso caso aqui em Chapadão do Sul. Boa noite a todos e muito obrigada.